Olá, vamos dar início ao podcast Vozes de Águia, né? Hoje eu estou com a doutora Cristina Arada, psiquiatra, foi minha professora, né? Tanto na graduação quanto na residência, uma profissional excepcional e que vai conversar com a gente hoje sobre epilepsia, que é um tema comumente associado à neurologia, né? Mas que tem bastante repercussão no mundo da psiquiatria, certo? Certo. Agradeço pelo convite, uma satisfação muito grande estar aqui. O interesse que eu tenho em epilepsia, desde a minha formação e ao longo da minha carreira, é principalmente divulgar o quanto que a epilepsia não se restringe apenas aos aspectos convulsivos, às crises motoras, como a grande maioria das pessoas, inclusive os profissionais de saúde, os médicos em geral, estão acostumados a pensar. A epilepsia, ela tem uma repercussão muito grande, muito importante no comportamento, nas emoções, inclusive na personalidade de muitos pacientes com transtornos psiquiátricos. Oscilação de humor, instabilidade de humor, rompantes de fúria, impulsividade, compulsões de um modo geral, algumas formas de toque, não necessariamente o toque transtorno propriamente dito, mas o espectro obsessivo-compulsivo, a personalidade anancástica, certas formas de ciclotimia, né, de variação de o espectro bipolar. Né, o transtorno bipolar propriamente dito corresponde a cerca de 1% da população, o espectro bipolar 6 a 7%, sendo que desses pacientes, muitos deles têm epilepsia de lobo temporal. Ou seja, o lobo temporal, ele dá manifestações, comprometimento, né, de impulso, oscilação de humor, explosividade, impulsividade, ou seja, são repercussões comportamentais de uma epilepsia, ou seja, de um disparo paroxístico elétrico cerebral, com implicações além da epilepsia como ela é vista pelo público leigo e, infelizmente, há 60 anos pelo público médico, boa parte do público médico também. Isso precisa ser revisto, né? Isso precisa ser debatido novamente nos meios médicos, porque nós estamos tendo repercussões não só na psiquiatria, mas na sociedade, no mundo moderno, nos últimos tempos. A gente pode discorrer melhor sobre isso. Quando você diz em relação à personalidade, né, que a questão da epilepsia ela pode estar manifestada, às vezes, em algumas questões classificadas hoje como alterações ou transtornos da personalidade, existe uma característica comum? Elas são mais difíceis de se reconhecer, se confundem com algumas coisas? O que você me conta disso? Hoje, muitos dos transtornos que estão sendo sobrediagnosticados, né, ou seja, diagnosticados em excesso no mundo moderno, na verdade, quando são avaliados de uma forma mais densa, complexa, personalizada, estudos de psicodiagnóstico, o teste de Rocha, bem feito, bem conduzido, um teste que é examinador dependente, a gente sabe, eles demonstram, na verdade, ter uma base orgânica, né, uma base epileptóide, vamos dizer assim, ou epileptiforme, né, que, como esse termo ele gera muita controvérsia e discussão, a gente usa entre aspas, né, alguns autores falam as aspas bem demagogas, mas é porque o tema ele gera muita discussão. Sim. Essa personalidade epilética, ela já foi discutida ao longo dos últimos 2 séculos, né? E teve vários nomes. Né? Durante a psiquiatria clássica franco-alemã era chamada personalidade epilética mesmo. Aí depois foram usando eufemismos, né? Lesão cerebral mínima, transtorno epileptoide, disritmia, termos sutis, mas para serem mais digeríveis, né? Porque a palavra epilepsia tem um estigma muito grande. Sim. Por exemplo, alguns pacientes que eu trato, eles falam assim, mães até de pacientes falam assim, eu prefiro usar o canabidiol do que usar um antiepilético. A palavra antiepilético tem um estigma muito forte, eu prefiro o canabidiol. E eu estava ali fazendo rodeios, né, para tentar chegar com o canabidiol. Não, antes a senhora tivesse proposto esse antes. Primeiro, porque esse eu acho bem mais fácil de tomar do que o antiepilético. Então, tem esse tipo de preconceito. Quem propôs o termo, um termo mais recente, vamos dizer, na psiquiatria ocidental, moderna, foi o Gershwin e o outro neurologista associado, o Waxman.
nos anos 80 em Harvard. E eles foram amplamente combatidos porque disseram assim, você não encontra esses traços na maioria dos pacientes epiléticos, que eram hipergrafia, prolixidade, hiperreligiosidade, circunstancialidade, hipoassexualidade. Então, meio que esse termo foi banido e esquecido. Foi deixado para a psiquiatria. Nem na psiquiatria ele acabou sendo reconhecido. A própria psiquiatria desconhece, ignora e fala que isso não existe. É um núcleo pequeno de psiquiatras ligados à psiquiatria clássica que reconhece. Aí existem, por exemplo, psiquiatras aqui no Brasil ligados ao antigo hospital psiquiátrico do Juqueri, ao Aníbal da Silveira, é Maria Lúcia Coelho, ou Lucileda Coelho, eu sempre confundo, Maria Lúcia Coelho. A Maria Lúcia Coelho fez um extenso trabalho, escreveu um livro sobre a epilepsia e a personalidade. Ela confrontou com pranchas de rocha, né? E fez um trabalho extenso, acho que foi nos anos 50, se eu não me engano, 1950, e publicou. Então, nós temos esses trabalhos embasados e a extensa prática clínica de vários psiquiatras, a minha prática clínica corrobora isso, e de vários colegas, foi o que a gente aprendeu com o Dr. Salvador, que é oriundo da escola pernambucana, que também sofreu influência dessa escola franco-alemã, e a gente vê na prática, esses pacientes não respondem adequadamente aos outros medicamentos convencionais, eles respondem melhor aos antiepiléticos, vamos dizer assim, que eu prefiro chamar de anti-kindling, né, que é o fenômeno que existe, é o Kindle, né, o fenômeno da repetição e da perda neuronal por queima desnecessária, por crises. E, ultimamente, a gente associa um pouco de canabidiol e consegue ter um pouco de resultado potencializado, né, mas assim, eu não vejo o canabidiol sozinho fazendo esse efeito. Isso facilita a abordagem psicoterápica, a resolutividade do quadro, a resposta, né, fechando o ciclo do tratamento, complementando o ciclo do tratamento, principalmente em pacientes jovens, porque eu vejo esse quadro abrir e piorar na puberdade. E, em geral, são quadros que são de difícil diagnóstico e demoram muito para conseguir estabilização, né? Tanto psiquiatricamente como na psicoterapia, né? Eles não vão ter uma resposta esperada. Né? Exato. E esses quadros estão respondendo melhor a sua pergunta, né? De forma mais objetiva, eles acabam sendo chamados de borderline, transtorno explosivo intermitente, na infância transtorno opositor desafiador, e aí eles vão sendo medicados com estimulantes, com psicoestimulantes, né? Metilfenidato, lisdexanfetamina e outros estimulantes, e às vezes antidepressivos em doses altas, sem estabilizador, e a interface desses transtornos orgânicos cerebrais e epileptóides com o espectro bipolar, a gente não consegue delimitar. Então, eu vejo muita gente hoje abrindo bipolar, transtorno afetivo bipolar, seja ciclotimia, bipolar tipo 3, tipo 2, a partir do excesso de psicoestimulantes prescritos inadequadamente, ou seja, muitos, e inclusive pacientes que, a partir dessa virada, ou dessa irritabilidade induzida por psicoestimulantes prescritos em excesso, ou na fase errada da vida, com diagnóstico errado, esses pacientes estão abrindo, não estão recebendo tratamento adequado, que deveriam, estão abrindo quadros de doenças que não deveriam e não precisariam abrir. Ou seja, a gente está iatrogenizando uma parcela da população, ou seja, é um tratamento que não tem nenhuma... Estaria melhor se não tivesse ido ao médico. Infelizmente, sabe? Então, eu acho isso preocupante. Nós precisaríamos rever esses diagnósticos e partir... esse diagnóstico standardizado de CID, de DSM, ele precisa ser revisto. Checklist. A gente tem que fazer uma coisa mais panorâmica, né? E observar lá desde da gestação, do pré-natal, da gestação, condições de nascimento, neurodesenvolvimento, se teve encefalite, qualquer tipo de inoxa que afete o desenvolvimento do encéfalo do bebê, ou seja, também genética, né? Sim. Epigenética e genética precisam ser muito bem analisados e observados. Eu vejo pacientes, teve um paciente chegou para mim, paciente com traços obsessivos, orgânico, né? Eu comecei a medicá-lo conforme essa orientação. Na segunda consulta, terceira, ele estava melhorando. Ele chegou para mim e falou assim: eu consultei mais 2 psiquiatras e confrontei o seu diagnóstico com um deles. Eles disseram que o seu método não tem nada a ver, a sua prescrição é totalmente obsoleta. Aí eu falei: você contou para eles do seu parto?
Ele falou, não, ninguém me perguntou nada A respeito a disso. respeito do meu Nascimento, último ano. desenvolvimento. A não Não, do ser- último ano. A não ser do meu último ano para cá. Ah, tá, Eu entendi. falei, bom, então acho que a gente já conversou que tinha que falar a respeito, né? Aí ele... É meio perigoso, né, quando você escuta que o seu tratamento está obsoleto, né? Parece que, assim, né, as medicações de forma geral vão se modernizando, mas não significa que as antigas sejam necessariamente ruins, né? As pessoas têm essa ideia, né? Quanto mais caro e mais moderno, melhor, né? Nem sempre, Nem né? sempre. Mas a minha preocupação mais ou menos mais forte hoje é a precisão diagnóstica, né? O Dr. Salvador dizia isso, né? Que o paciente mal diagnosticado é um paciente mal tratado. Então, a raiz de tudo é o diagnóstico correto, né? É aí que precisa. E está tendo muita formação, né? Eu digo uma deformação infelizmente, né? De psicólogos fazendo testes de psicodiagnósticos e o paciente já vem, eu tenho Já vem com um TDAH, diagnóstico eu tenho TEA, e às vezes uma conclusão equivocada, até, né? Eu tenho visto muito paciente com fobia social e traços de organicidade recebendo diagnóstico de TEA, Com alguma frequência. né? Então, e aí fica complicado, porque você sela o futuro da pessoa com um laudo, né? Na verdade, a pessoa tem N possibilidades, né? Isso precisa ser revisto periodicamente, né? Imagina esqueci o nome, o Cacheta, Sim. Dr. Cacheta de Goiânia. Marcelo, né? Marcelo Cacheta. Tem uma vasta experiência também, ele tem uma visão parecida com a nossa, e ele relatou um caso de um paciente de 8 anos de idade, chegou para ele com diagnóstico desde os 4 de autismo. Autismo nível de suporte 2, parece. Grave a princípio, Grave, né? E foi levado a ele porque estava começando a ficar agressivo. Ele reavaliou, fez toda a anamnese desde o passado e viu que o menino era fóbico. Só que ele estava na natação, na fono, na físio, na psicóloga. Ele não suportava mais ver um adulto na frente dele dando ordem. Ele estava num ponto, num colapso. Ele estava agressivo porque ele queria ser criança, ele queria brincar, ele queria ter tempo para ele. Mudou o diagnóstico, diminuiu essas horas todas dele dedicadas a atividades extracurriculares voltadas para uma terapêutica de uma doença que não existia, de um transtorno de desenvolvimento que não existia. Mas ficou bem. Ou seja, 8 anos, metade da vida dedicada a um tratamento de uma doença inexistente, um diagnóstico errado. Olhando pelo, né, sorte que caiu num profissional que conseguiu avaliar, entender e a família conseguiu aceitar, né? Porque é muito difícil, às vezes, quando você determina um diagnóstico, você fala, não, esse diagnóstico está equivocado. Não, você tem 4 anos que está tratando, né? Passou 50% da vida desse Passou garoto. por diversos profissionais 50% da vida dele. Que propuseram ali tratamentos, né, certamente bem direcionados para o autismo, mas não era o diagnóstico, né? Os pais entregam o seu filho a um profissional na confiança, na esperança de que aquilo vá melhorar a qualidade de vida do filho, né? Sim, claro. Você se entrega para um tratamento na esperança de ter o melhor resultado possível. Você não vai num médico, num profissional, num psicólogo, vai entregar a sua vida a alguém com medo, com receio, ou fiscalizando, vigiando, né? Não deveria. Você não está procurando um profissional para você checar o trabalho dele, né? Você está procurando um profissional para que ele possa te auxiliar ali naquele momento de angústia, de sofrimento e dar um direcionamento, né? Complicado realmente uma criança de 8 anos passar metade da vida em tratamento para autista sendo fóbico, né? Não melhoraria, né? Não tem como. Muita gente pergunta assim, o que está acontecendo? Agora todo mundo é autista, todo mundo tem TDAH, todo mundo é borderline, toda mãe é narcisista, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo é o seguinte, realmente, nós temos mais informação, a população tem mais acesso à mídia, às redes sociais, só que informação disponível não quer dizer conhecimento de qualidade. Então, correto. É uma coisa com a qual nós temos que tomar cuidado. Em segundo lugar, existem mais possibilidades as pessoas têm acesso a mais profissionais? Sim. Agora, de novo, qualidade. E o critério diagnóstico, né, principalmente do autismo, ele mudou muito no DSM-5, ele ficou extremamente abrangente, né? Algumas coisas que antes não entrariam como autismo, elas entram no TEA, né? Aumenta a procura, aumenta a informação.
um critério mais abrangente, né, acaba aumentando Isso por um lado é bom, eu não considero isso totalmente ruim, Não, não, só que não necessariamente aumenta a ruim, chance de um diagnóstico equivocado. de um falso positivo, né? Diminui o falso negativo e aumenta o falso positivo. Exatamente, esse que é um problema. Diminui o falso negativo, aumenta o falso positivo. Então, aí é que entra o feeling e a capacidade técnica do profissional fazendo esse trabalho de detecção. O diagnosticador, ele tem que ser muito bom, muito preciso, porque senão você vai fazer diferença para pior na vida da pessoa. Então, esse cuidado precisa ser muito grande. A outra coisa, por exemplo, no caso do TDAH, o que está aumentando? O estilo de vida mudou, né? Então, o que acontecia antes? A geração que nasceu e que se criou na rua, brincando, pulando, se quebrando, subindo em árvore, caindo de árvore, de muro e não sei o quê, até os anos 90, até o início, a primeira metade dos anos 90, ela tinha condições de desopilar uma energia física motora, uma descarga motora, que essas gerações mais recentes não tiveram, não tem. Não tem. E possivelmente vai ser pior daqui para frente. A tendência é que fique cada vez mais restrito, né? E com a tecnologia, com a terceira fase da revolução industrial, o smartphone, acesso a computador e a vida informatizada, cada vez mais essas crianças, e outra, elas estão recebendo tablets e smartphone com meses de vida, né? Elas estão sendo expostas à tecnologia muito cedo, prematuramente, né? Isso está sendo muito nocivo. Esses dias eu estava lendo uma matéria falando que crianças que recebem tablets antes dos 4 anos desenvolvem um tipo específico de deficiência mental por pouca estimulação ambiental. O último estudo sobre QI global foi que o QI diminuiu, né? A primeira vez que o QI diminui, que a geração posterior tem um QI menor que a geração anterior. E a grande hipótese é justamente isso, ficar muito limitado ali ao uso da tecnologia, de tela. Porque você não lê. A leitura faz você imaginar, expande. Sim, né? Abstrai, né? E a movimentação, né? Explorar o ambiente, o psicomotor explorando o ambiente e desenvolvendo o cérebro. E agora a criança fica restrita, imóvel, e ali e aquilo vem pronto, mastigado. Então você não desenvolve imaginação e criatividade, a inteligência não se desenvolve. Fora que o uso de tela, né, voltando um pouco ao nosso tema, vai ser um irritante, né? Favorece os processos epiléticos, né? A fotofobia. Tanto a fotofobia quanto a fotoestimulação intermitente, né? Alguns desenhos, alguns jogos, inclusive, vêm com esse aviso que se a criança está ali, ela às vezes não está alfabetizada, não lê, e se lê talvez não entenda, né, e continua ali, né. E fica mais inquieta, mais hiperativa, mais agitada, quer dizer, é um círculo vicioso, né. Então, a questão do TDAH aumentou em partes por conta disso. Muita gente antes com TDAH, que hoje fica no TDAH moderado para grave, antigamente ela ficava no leve assintomático e tinha uma vida... Seguia a vida, né. E muitas dessas crianças, muitas vezes, elas têm altas habilidades por compensação, então elas se adaptavam, né. E hoje não, elas ficam sintomáticas e mais limitadas. Acaba limitando e prejudicando, né? E aí entra uma série de outras questões, né? Começa a ter problema social, começa a ter dificuldade na escola. Esse é um outro problema. Eu até tinha perdido a linha de raciocínio, mas muitos desses adolescentes, né? Porque é muito comum, na menarca, na pubarca, é que eles começam a desenvolver transtorno de comportamento, irritabilidade, agressividade, impulsividade, ou uma depressão, começa a se retrair, ficar quieto no quarto, isolado, não consegue mais interagir, às vezes era uma criança muito alegre, e aí vem as drogas, porque a droga é um problema do isolamento. A droga é o problema da pessoa se sentir inadequada. Busca uma fuga, uma compensação. Isso já é uma pesquisa que foi feita... Fizeram eu não lembro agora o pesquisador, né? Mas fizeram aquele teste. Se você puser o ratinho numa fonte de cocaína, de heroína, com uma alavanca, ele vai ficar lá se fartando com a cocaína, com a heroína, vai morrer de fome, mas vai continuar. Aí teve um cara que falou, não, mas espera aí, o ratinho, ele vai ser impelido? Aí colocou o ratinho numa gaiola com outros ratos e com estruturas para ele brincar, interagir e tal. Ele não vai direto para a cocaína. Ele vai interagir, ele vai ter vida social. Vai aquele que está sozinho, isolado. Então, a cocaína e a heroína não é assim, ele não tem esse poder aditivo todo, assim, é inevitável, a pessoa vai procurar inevitavelmente.
ela tem um papel, né, mas não é o determinante, Não é o isso. papel do determinante. Ele é válvula de escape, né, normalmente do excluído, do adolescente, do jovem, que não tem, ele não consegue se encaixar, ele não se sente parte. Né? E aí, se ele tem oscilação de humor, instabilidade, muitos pacientes falam, a maconha me relaxa, a cocaína... E interessante como eu já atendi vários pacientes que eles tinham esse diagnóstico de TDAH, não era um TDAH puro, ele foi medicado com metilfenidato, não teve uma melhora significativa, foi abandonado, só que ele ficou adicto ao estimulante, mesmo não tendo uma melhora clínica. Aí ele trocou pela droga de rua. É um caminho, né? Não é um caminho tão frequente, felizmente, mas é um caminho. Mas acaba acontecendo. Né? E a partir do momento que a pessoa entra na marginalidade, que ela busca uma substância, ela já se sente excluída, socialmente abandonada, aí ela vai mais fácil para esse... Vai mais fácil, tem mais dificuldade de voltar. Exato. Certo. Quando a gente fala de uso de psicoestimulante, né, a gente tem os lícitos, metilfenidato, lisdexanfetaminas, a gente tem também, como você colocou agora, cocaína, crack, na nossa região aqui muito frequente pasta base, né? Essas substâncias, elas têm relação com essas questões epiléticas? Elas prejudicam? Elas aumentam? Sim, prejudicam. Aí que tá, a pessoa, ela se sente atraída instintivamente, é uma forma dela se acalmar às vezes, ou usar como um tratamento, vamos dizer assim, ou se sentir um pouco mais eufórica para compensar os períodos de baixa, de down, e aí ela vai fazendo mais lesão, principalmente o crack. E ela já tem a lesão, vai fazendo mais lesão. Quanto mais lesão, ela acelera o kindling, né? Que é o efeito do rastilho de pólvora. Vai se deteriorando mais rapidamente. Vai deteriorando mais rapidamente. Quando terminei a residência, em 2001, fui atender na região de fronteira, Bela Vista, Caracol, Porto Murtinho, que tem uma concentração de orgânicos, de epiléticos, peculiar. Aí tem um arranjo, uma combinação de... Teve gente que fugiu do mundo inteiro, na época do fim da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra, e foi para lá. Então tem uma combinação genética peculiar, enfim, dá um podcast à parte. E teve a miscigenação, o Dr. Salvador dizia que aquela região era chamada de crescente epilético da Serra de Maracaju. Eu acredito que tinha uma concentração muito grande de encefalite viral. E tinha alguma correlação também com consanguinidade, não tinha? Casamentos consanguíneos, isso mais nessa região de Maracaju e adjacências, para manter a terra dentro da família. Isso tudo fez uma concentração, principalmente de doença bipolar, mas também epilepsia de lobo temporal, eu acredito. O que é mais divulgado é o lance do transtorno bipolar. Eu atendi essa clientela há 2, 3 anos e voltei em 2018, 2019. Ou seja, 17 anos depois. Quando eu fui em 2001, não tinha crack. Quando eu voltei em 2018, 2019, tinha crack. Era outra coisa. O polimorfismo, pela epigenética, era absurdamente pior, exponencialmente mais grave. Casos mais graves, de mais difícil controle, com mais sintomas. Mais sintomas, mais graves e mais bizarros. Sabe, era como se eu estivesse vendo gente exposta à radiação. Olha só. Assim, eu faço essa analogia, sabe aquelas coisas assim, como se pegasse um transtorno psiquiátrico e a coisa era tão mais bizarra, era como se você visse sapos com 4 olhos, 8 patas. Entendi. Entendeu? A coisa ficava muito amplificada. Era como se você visse uma coisa... Por quê? Porque o crack faz uma lesão muito rápida neurológica. Então, aqueles pacientes que antes você via bipolar típico, esquizofrênico típico, quando eu voltei em 2018 e 2019, eram coisas aberrantes. Eram coisas assim, tipo, o rapaz, ele nunca tinha tido nenhuma... Eu tratava a tia dele, mais velha, que era uma bipolar de longo tempo, um rapaz que simplesmente tomou um gole de pinga num bar, ele nunca tinha tido nada. Ele entrou no furor, ele quebrou o bar inteiro. Fez um furor epilético. Um furor epilético. Foi para a delegacia de polícia, amarrado,
Quando ele se soltou, ele comeu as próprias fezes e bebeu a própria urina. E ele ficou cerca de 48 horas nesse estado alterado de consciência. Quando ele voltou, ele não tinha lembrança de nada. Uhum. E assim, a polícia estava assim. Com muito receio dele. Ninguém queria Chegava perto. perto dele. Nessa região foi onde teve um caso de parricídio. Um rapaz psicótico. Isso não foi quando eu estava lá, isso foi em 2003, mais ou menos. Então já tinha um estigma muito maior em cima de paciente psiquiátrico. Eu não sei como que foi esse surto, mas o rapaz atacou o pai e decapitou. Também numa situação totalmente desconexo com a realidade. Fora de, assim, aparentemente com amnésia lacunar, e ficou todo mundo, a polícia, todo mundo assistiu a cena paralisado. Porque é algo tão absurdo de se imaginar, né? É algo que você costuma assistir em filme de terror, né? Não é algo que acontece na sua frente normalmente. E é por isso, por circunstâncias como essas, que a epilepsia, como ela sempre teve associação com situações em que a pessoa parece fora de si, às vezes parece possuída ou endemoniada, essa é a crise parcial complexa. A pessoa sai de si. Ela parece... O corpo está funcionando e ela não está ali. A cabeça não está... Ela está olhando, ela está sintonizada, mas ela não está ali. É uma coisa muito parecida com o que acontece com o Zolpidem. Isso Sim. A gente viu relatos e mais relatos. Quem que tem essas alterações de nível de consciência e faz automatismo complexo, realiza atos de lucidez, vigilância, estando fora de si? Quem tem traços de organicidade, quem tem tendência à epilepsia de lobo temporal. Tem N mais um relatos. E a gente viu, da pandemia para cá, isso explodiu. Por quê? Porque a venda de Zolpidem aumentou 500 vezes. Além do aumento da venda, o uso equivocado... 500 vezes não, 5 vezes, 500%, desculpa. Além do aumento, né, da prescrição, da venda, né, mas muito uso equivocado do Zolpidem apareceu muito, né? Não, gente, doses maiores. Eu atendi gente tomando 80 comprimidos e não dormia. Eu não cheguei nisso, mas eu já tive alguns pacientes de tomar uma cartela de uma vez. Assim. Eu atendi só um caso. Eu ouvia falar de 20, 30, 60 comprimidos. Eu falava... Aí apareceu um de 80, só para você acreditar. Eu tive uma paciente que ela fez um procedimento dentário e aí estava incomodada ali, então ela tomava de 6 em 6 horas. Ela tomava, dormia, acordava, tomava, dormia, acordava, tomava, dormia, acordava. Felizmente, né, não teve mais complicações, mas o uso do Zolpidem foi E parece que esses pacientes, aí é uma percepção minha, por favor, mas parece que esses pacientes com uma tendência por organicidade, eles costumavam ter esses episódios de apagões mais frequentes com sonambulismo. Não sei se você teve a percepção que eu tive, mas parecia que esses pacientes que eram mais irritados, mais impulsivos, com o Zolpidem, parece que eles tinham esse comportamento mais frequentemente. Ou pelo menos relatavam, né, mais frequentemente. O que eu notei, assim, que o Zolpidem servia... Quando a pessoa falava, tomava Zolpidem e tinha esse perfil, eu falava, pronto, é epilepsia de lobo temporal. Me ajudava a diagnosticar. Te ajudava a diagnosticar. E eu tirava. E eu tirava também. Teve pacientes que não chegavam a ter esses episódios de sonambulismo, aspas, mas tinham muita angústia. Eles faziam ictus de angústia. É uma crise de angústia. Uhum. Voltando a essa experiência lá de Bela Vista, esses pacientes que fazem essas alterações que parecem possessão demoníaca, que parecem possuídos por espíritos, que fazem coisas e depois não lembram, esses pacientes, esse é o típico histórico do paciente epilético. Ao longo de toda a história da epilepsia e alterações de comportamento. Esse foi um dos motivos pelos quais a Liga contra a Epilepsia, a Liga Mundial para o Tratamento da Epilepsia, Liga contra a Epilepsia, retirou da rubrica da epilepsia essas manifestações de comportamento, personalidade, emoções. E resolveu deixar só convulsão e crise de ausência. Uma tentativa de diminuir estigma? Diminuir estigma sobre o paciente epilético, porque a epilepsia esteve associada a feitiçaria, bruxaria, espiritismo, possessão. Isso foi muito forte. Tanto que, por isso que, mesmo hoje, quem não conhece isso, prefere falar, eu vou te dar canabidiol do que eu vou te dar um antiepilético.
Então, o Dr. Salvador contava, quando ele chegou aqui em 1966, para atender no nosso lar, na época Sanatório Mato Grosso, ele atendeu também na Santa Casa. E ele viu um médico que não atendia, não punha a mão no paciente epilético convulsivo, porque o médico achava que ele ia pegar epilepsia pela baba. Olha só. Que era um mito muito forte até recentemente. Sim, muito difundido, né? Então, por isso que eles resolveram, eles acharam que eles estariam fazendo um favor para o paciente epilético, só que com isso eles criaram outro problema, que é o paciente epilético hoje não é devidamente diagnosticado. E esse desdobramento que a gente está vendo hoje, esses pacientes com traço epileptoide, epilepsia de lobo temporal, hoje está sendo tratado como borderline, TOD, TAB, né? Às vezes ele até desenvolve um TAB, porque ele acaba sendo tratado com antidepressivo em dose excessiva, acaba recebendo um psicoestimulante em dose excessiva sem um estabilizador, e acaba virando um TAB. Não precisava. Não. Acaba gerando mais problema, né? A iatrogenia, né, que a gente chama. Então precisa haver realmente uma mudança, né? Um cuidado maior com o diagnóstico. E eu vejo também, assim, é nosso, né? A gente, enquanto médico, a gente quer o diagnóstico, né? Para afirmar o tratamento, né? E às vezes eu tenho percebido que nem os pacientes, nem os médicos, né? E aí a gente tem que assumir a nossa parte da culpa, tem a paciência necessária, às vezes, para um diagnóstico adequado, né? Principalmente quando a gente fala de casos que não são, a gente costuma dizer que não vem do livro, né? Aqueles casos que têm sintomas mais incomuns, que tem uma manifestação fora de faixa epidemiológica, né? Que você fica em dúvida às vezes, e a ansiedade às vezes de tanto do paciente quanto nosso de firmar um diagnóstico e iniciar uma terapêutica às vezes acaba atrapalhando muito mais do que ajudando, né? Exato. E às vezes o que acontece? O paciente ele vem de uma longa série, por exemplo, paciente bipolar com traço epileptoide, com epilepsia de lobo temporal, né? Ele vem de uma série de crises, ele vem ciclando, né? E fazendo traços muito intensos, crises muito intensas há 2, 3 anos. Aí ele vem para você, ele quer que você resolva em 2 semanas, um mês. E vem para você intercrise ainda, né? Só para facilitar o... Exatamente. Então, às vezes a gente tem que, né, explicar. O Dr. Salvador tinha um princípio interessante, né? Ele falava assim, o período que vai levar ao tratamento é diretamente proporcional ao período que você está doente. Ele fala, meu Deus, então a vida toda. Não, calma, não é bem assim. É quase. Existe uma correlação de proporcionalidade, mas não é 1 para 1. Assim, tem uma correlação, mas não é exatamente assim. Mas geralmente uma doença crônica, o tratamento é mais lento, a dose é baixa. Uma coisa mais aguda, o tratamento é imediato, a dose mais alta. Mais agressivo. Mais né? agressivo. Mas tenha paciência, a gente não vai virar. É como se você está com um carro correndo acelerado numa rodovia, você resolveu que você vai mudar, você vai frear de uma vez, dar um cavalinho de pau, derrapar e capotar o carro, não posso. Tem que desacelerar, frear e virar. Calma. Mas as pessoas não têm, a gente vive na sociedade da pressa imediata e... Né? Mas, voltando, né, para os sintomas, né, ou digamos assim, as características, né, que a personalidade epilética, ou traços que a gente fica atento. Hiperfoco, né, todo mundo pensa que hiperfoco é igual ao autismo. Virou sinônimo, né, de autismo. Não, hiperfoco é igual lesão neurológica. Né? Como eu falei, antigamente a epilepsia de lobo temporal é chamada lesão cerebral mínima. Então, hiperfoco. Antigamente o hiperfoco mais comum, hiperreligiosidade e misticismo. Não é hoje, você pode, por exemplo, eu tive pacientes que eram assim, ele tinha hiperfoco em Segunda Guerra Mundial, sabia todos os tanques de guerra os bombardeios, da aviões. Alemanha, da Rússia, da União Soviética, dos Estados Unidos, nome assim, sigla, número, são coisas assim, realmente, lembra autismo. Mas não é. As armas, as metralhadoras, nomes, tudo, detalhadamente. Outro paciente sabe história do Brasil, especificamente Império. História do Brasil, Império. Aí ele sabe nome de tudo, das datas, enfim, detalhes, coisas que a gente não aprendeu nem quando... Nem na escola. Nem na escola. Então, assim, hiperfoco. Então, é uma característica muito comum. Às vezes, hipergrafia, gostar de escrever, anotar,
Fazer rabisquinho enquanto falo. Também. E principalmente assim, essa coisa do rabisco está muito relacionada à ansiedade, uma característica muito comum. Todos os traços de personalidade são muito intensos, são muito profundos, e a pessoa sente tudo muito dramaticamente, ela é muito intensa. Ela sente, ela percebe, né? Porque Tudo tem um colorido maior. Dramático, cores muito intensas, muito vívidas, porque o lobo temporal está relacionado a como a gente percebe o mundo, principalmente como a gente percebe os perigos, né? A amígdala, hipocampo, tudo relacionado à memória afetiva, a risco, a perigo. Então são pessoas extremamente ligadas, tudo que é ameaça potencial ou real, ela está elevada à 10ª potência e principalmente a hiperreatividade. Eles são hipervigilantes e hiperreativos. Hipervigilantes e hiperreativos. Por quê? Porque o sistema límbico está relacionado a isso, captação de perigo em potencial, e por isso são impulsivos. Ele parte da premissa que ele vai ser atacado, então ele já ataca. Né? E muitos do perfil epilético tem a ver com isso, né? Ele é impulsivo, hiperreativo, agressivo. Depois que ele se arrepende, dependendo da personalidade, ele vai ficar morrendo de vergonha, vai pedir desculpa, culpa, vai ficar querendo se redimir, e uns vão fazer de conta que, né, tem personalidade tão rígida que ele não vai se desculpar jamais, mas ele fica tentando fazer remendos. Geralmente é o que você percebe. Ele percebe que exagerou e vai de alguma forma tentar agradar, tentar compensar aquele exagero. Sem ter que se humilhar, porque ele é muito orgulhoso, não vai... Tem uns que não, que já vão e se... Né, que é o componente esteriforme, né, que antigamente chamavam de estereoepilepsia. Né, aí são os nuances. Aí que eu sempre falo, né, porque, como diziam para Gershwin e Waxman, né, não tem um padrão. Não tem padrão. Como que você quer criar uma personalidade, um transtorno de personalidade? Não tem padrão. Aí que eu falo, não ter o padrão é o padrão. É porque tudo vai depender do caráter e da personalidade, né, que é o temperamento e o caráter, né? E o que é o padrão? É a exacerbação, a 10ª potência de tudo que é da personalidade da pessoa. Então é tudo muito intenso, tudo muito dramático. Se a pessoa é do tipo fóbico, retraído, é isso, a 10ª potência. Se é do tipo excitado, que é o que chamavam de erétil antigamente, é esse traço elevado, esteriforme elevado, exponencialmente aumentado. Então é o tipo dramático, excessivo, aquele que se joga e se arrebenta, né? Que lembra o Border. Uma coisa meio novela mexicana. Isso, exatamente. Só que o Border, de verdade, eu lembro quando eu era residente, a gente tinha aula, Border era 1% da população. Era o diagnóstico de exceção, não coube, não tem mais nada, não tem antecedente, não tem lesão neural, não tem nada. Border, 1% da população. De forma geral... Hoje é um diagnóstico de regra. De forma geral, os transtornos da personalidade são diagnósticos de exceção, né? Exato. O diagnóstico psiquiátrico ele já é um diagnóstico de exceção, e da transtorno da personalidade de exceção da exceção, né? Exato. Tem aparecido realmente muito o diagnóstico de Border, né? E tem aparecido... regra. Eu achei interessante que esses dias um aluno, até lá da Unidade, trouxe essa informação. Ele trouxe o conceito o transtorno da personalidade factual, é o real, e o transtorno da personalidade factício. Interessante. Né? Então, porque parece, mas não é. E o factual é de fato. É de fato. Eu achei interessante, ele ficou de me passar a literatura onde ele achou esse termo, porque é isso. Está explodindo o diagnóstico factício. Mas o factual não é. Se você for checar mesmo, não é o factual. Existe, me parece, às vezes, né, me dá a impressão, eventualmente, de que tem uma romantização do diagnóstico de borderline. Não sei se você teve essa sensação. Pelo próprio paciente. Não, pelo paciente, né? Pelo paciente. O paciente chega, se você disser, analisar tal, disser não, a pessoa sai brava com você. Não sou, me falaram que eu sou, tem que ser. É uma justificativa para os fracassos pessoais, muitas vezes. Justo. Né? Precisa daquilo como uma forma de justificar os insucessos, as dificuldades de relacionamento, as exclusividades, quer dizer, eu não tenho culpa. No caso da personalidade epilética também existe uma forma de tratar, né? E o Border, se for a personalidade mesmo, o prognóstico realmente é mais, se for o factual, o prognóstico é um pouco mais... Então, eu estava lendo um estudo de revisão, na verdade, e ele colocava o diagnóstico de transtorno da personalidade borderline como uma doença autolimitada, que em 10 anos ele resolvia.
E aí eu comecei a pensar sobre, né? E de fato, assim, eu tenho pacientes idosos que eu tenho uma personalidade ali mais histérica, né? Tem os mais anancásticos, mas na minha amostra, né? E aí a experiência do profissional, ela é o último nível de evidência, né? Mas na minha amostra de consultório, de atendimentos na faculdade, eu não me lembro de um border idoso. O border, o border factual, Factual, critério diagnóstico o border preenchido. factual que preenche todos os diagnósticos, ele morre, né? Tem alguns que escapam, né? É o que eu conversei O com border os alunos. factual, ele precisa de acompanhante terapêutico. Ou ele se suicida, né? Ele se Acaba se suicida. suicidando, ou de fato, depois ali de um período, ele consegue encontrar algum tipo de equilíbrio, vai para. Ou a gente fecha um outro diagnóstico, né? Hoje, eu lembro de um livro do Antônio Egidio Nardi e do Romildo Bueno, que eles tinham uma paciente border que melhorou com uma eletroconvulsoterapia. Porque, na verdade, era uma bipolar. Era uma bipolar, né? Que eu saiba, o border tem um prognóstico ruim. Péssimo, esse estudo especificamente, ele não falava o segmento, né? Ele não dizia se perdeu a amostra para suicídio, mas ele trazia, era um artigo de revisão do UpToDate, inclusive, ele trazia o border como uma doença autolimitada com duração média de 10 anos. Então, não é um transtorno da personalidade. O transtorno da personalidade ele é estável, permanente, refratário a qualquer tipo de abordagem, autopercepção, estável, permanente Sim, foi o que eu imutável. aprendi também. Exato. Eu coloquei para discussão. Se ele melhorou porque ele mudou de classe diagnóstica, era um erro diagnóstico. Teve era um transtorno de humor, alguma coisa, melhorou. Houve uma mudança de classe diagnóstica. Ou ele morreu. Porque o border que a gente estudava lá, que era 1% da população, diagnóstico de exceção, e é muito diferente. Era muito autodestrutivo, ele né? É extremamente autodestrutivo. Você não pode deixar a pessoa sozinha um minuto. E assim, ela não consegue ser abandonada, ela não consegue trabalhar com rejeição, com morte, com impermanência. E tudo é isso. Automutilação. Automutilação, nível grave, hard, totalmente diferente da histeria. Totalmente do baixo limiar de tolerância do histérico. Eu já tive algumas pacientes border que acredito que realmente preenchiam o critério, inclusive uma na residência, que numa situação muito extrema começaram a encarar a vida de uma outra forma, começaram a fazer uso correto de medicação, começaram a fazer terapia, porque eles têm muita dificuldade em permanecer fazendo psicoterapia, e mantinha ali alguns comportamentos autodestrutivos ainda, mas com uma melhora bastante significativa, né? O último ano... Não sei, acho que a gente tem que criar uma terceira classe diagnóstica para esses... para esses eventos. Para esses eventos. Mas essa era, eu acho que era realmente border, eu via com o preceptor via junto comigo. Enfim. E teria que ter um segmento assim de... comigo ficou 3 anos, né? Ela foi paciente desde o R1 até o R3. Aí do R3 acabei perdendo segmento, né? Seria de um caso... Um caso controle. Caso controle, porque não vejo o border verdadeiro, não vejo como essa possibilidade não. Estabilização. Eu vejo mais possibilidade de um transtorno de humor aí. Que é ruim se não for tratado. Uma coisa que Maria Lúcia Coelho, no trabalho dela, ela aponta, e aí eu acho que é um pouco da amostragem que ela tinha. Eu acredito que a amostragem dela era de pacientes psiquiátricos internados, imagino com quadros graves de transtorno de humor ou psicose. Na amostragem dela, que ela traz no livro, eram pacientes mais com todas essas características: circunstancialidade, prolixidade, hipergrafia, hiperreligiosidade, tangencialidade, essas características clássicas, né? Gliscoidia, paciente pegajoso, paciente, né, que gosta de abraçar. Pegar. Isso é muito comum, embora a pessoa não precise ter necessariamente todos esses sintomas de uma vez só, você não precisa encontrar tudo isso na mesma pessoa.
mas ela fala de pacientes com mais tendência à concretude, pacientes mais, ela não fala necessariamente de limitação de QI, mas assim, uma tendência maior à concretude. Na minha casuística, no consultório, eu tenho muitos pacientes, tenho um pouco desses pacientes com esse perfil que ela fala, mas eu tenho muitos pacientes com altas habilidades, como se eles desenvolvessem uma compensação. Se uma lesão desenvolve uma compensação, principalmente no hemisfério direito. Artística, às vezes para línguas, artísticas assim, desenhos, autodidatas para desenho, para música, para habilidades em geral, né, artísticas, dança, coordenação motora. Olha só. Mas assim, alguns pacientes com eidetismo, né, com aquela capacidade de visualizar, quase que palpável, decoradores, arquitetos, quase eles planejam, eles visualizam, quase que palpável, assim, eles já fazem, desenham um projeto com facilidade absurda. Eu tinha um paciente que era engenheiro que ele enxergava assim, tubulações, encanamento, parte elétrica, hidráulica, já tudo assim, no terreno que ele ia fazer. E muitos com hipermnésia, esses traços como uma supercompensação, o raciocínio rápido, habilidades de concatenar pensamento e de planejamento muito rápido. Alguns deles tinham essa compensação, mas tinham também comprometimento frontal, e aí eles tinham aquela capacidade executiva, que entra a pessoa genial, mas que não concretiza. Mas não, planeja, mas nada sai do planejamento, infelizmente. Então, vi muitos casos, esse mesmo perfil, com impulsividade, dificuldade no relacionamento, explosividade e comprometimento temporal e, às vezes, o frontal piorando. E, alguns casos, até dava para interferir, ajudar, a partir da medicação, o paciente começava a evoluir melhor na terapia, e também fundamental a idade, né, da intervenção. Né, paciente mais jovem, entre 20 e 25 anos, você consegue ter um resultado melhor, né, antes do período de formação, né, de término do amadurecimento neural, né? Exatamente. Isso é interessante. E também essa coisa que a gente vê da lateralidade, né? Pacientes com esse perfil de lesão, muitas vezes eles são ambidestros. Quando criança, tinham tendência a ser canhoto, foram obrigados a serem destros. Exatamente. Ou então tem lateralidade cruzada na perna, a perna esquerda é mais forte, é mais hábil. Todas essas questões precisam ser avaliadas na anamnese, né? Fora os antecedentes neonatais, perinatais, gestacionais da mãe. Tudo que aconteceu, né? Se teve uma cesárea forçada, de emergência, se o parto foi normal, sofrido, prolongado. Se precisou de reanimação, Apgar. Se precisou ficar em incubadora, né? Oxigênio, entubado. Icterícia neonatal, fototerapia, tudo isso conta. Prematuridade, gênero masculino, feminino. Acho que tanto prematuridade quanto um bebê GIG, né? Que eles também, às vezes, acabam, né, fazendo hipoglicemia, às vezes. O pós-datismo, né? Bebês que passaram da época de nascer. Tudo isso contribui, né? São fatos que somados vão levar a explicar certas condições. Costuma ter atraso essas personalidades epiléticas, esses pacientes que têm uma epilepsia de lobo temporal, por exemplo, atraso de desenvolvimento, andar, falar, controle de esfíncter? Muitos são precoces, alguns têm atraso específico para alguma habilidade ou outra. Alguns, por exemplo, têm dislexia, mas têm uma habilidade superior em cálculo. Ou têm descalculia e têm uma habilidade superior na fala, em línguas de um modo geral. É uma questão de compensação, mas cada caso é muito peculiar, você tem que avaliar cada caso individualmente. Tem casos que têm desenvolvimento precoce em tudo e teve enurese noturna. Então, tudo isso é marcador. Enurese, paralisia do sono, sonambulismo, terror noturno. Terror noturno é uma coisa muito comum. Eu vejo pacientes que eles não necessariamente falam que tem terror noturno, mas ele tem medo da noite. Ele não tem a lembrança, e às vezes o pai e a mãe não tem registro, mas ele tem a memória emocional de ficar com medo do terror noturno. Quando você investiga um pouquinho melhor, ele tinha uma certa dificuldade, mas ele não tem uma lembrança concreta do terror, mas a memória do evento. Do evento e, assim, de ter problema com a noite, de não gostar de dormir, de não gostar de evitar a noite.
E tem alguns que realmente, até hoje, eles têm sono ruim, dificuldade para dormir, e é uma questão neurológica. Desculpa. Gente, deu ótimo. E muitos desses pacientes, eles têm sono ruim, inclusive com polissonografia ruim, qualidade de REM ruim. Quando você entra com o antiepilético, ele dorme melhor, ele dorme menos, mas dorme melhor, fica menos sonolento de dia. Você melhora, inclusive, a arquitetura do sono dele. Uma qualidade melhor. Qualidade um sono de vida mais melhor. reparador. Exato. Só de entrar com um estabilizador de humor, sem contar as outras benesses, né? De impulsividade, irritabilidade, melhor humor. Em geral, esses pacientes têm alteração de sono, né? Chega no consultório muito frequentemente com queixa de sono, né? É muito comum eles falarem assim, foi um bebê que não dormia, um bebê que chorava demais, um bebê que... Ou então era aquele bebê que dormia demais. Bebê que não muito sonolento, dormia, mas a maioria, o relato assim, não dormia. Chorava demais, não dormia, muito irritado. É o que eu vejo com mais frequência. Mas sempre... E as parassonias, né? Eu já vi também projeção extracorpórea. Em criança também, ela se vê pairando sobre o próprio corpo. Paralisia do sono. Paralisia do sono é frequente, né? Bem frequente em consultório. Principalmente nas fases de estresse. Tem paciente que eu pergunto, teve paralisia do sono na infância? Eu tenho até hoje. Só ficar estressado tem paralisia do sono. Já normalizou. Aprendeu a conviver. Já não causa espanto nem impacto. Né? Exato. Dizem, alguns pacientes têm déjà vu, mas enxaqueca. Enxaqueca com aura, fotofobia, misofonia, náuseas e vômitos. É muito comum. Principalmente a partir da puberdade, nas mulheres menarca e na TPM. E em mulheres com epilepsia de lobo temporal é muito comum também TDPM, que é o transtorno disfórico pré-menstrual, a ponto de matar perder o réu primário. Então, assim, é muito forte essa associação. E é uma irritabilidade, uma impulsividade muito exacerbada nessas pacientes, né? Tem um caso nos Estados Unidos que a mulher matou o marido e foi considerada inimputável. Às vezes eles conseguem, né? Eles têm uma sistemática mais organizada. Um bom advogado, né? Além de um bom advogado, acho que eles conseguem mais facilmente provar isso, né? Eu tenho essa impressão, né? Um sistema de justiça mais... É diferente do nosso, né? Tem um acesso diferente. O que mais que falta a gente falar? Falar em sistema de justiça, teve um caso no Brasil, eu lembrei em São José dos Campos, nos anos 90, do menino, na época ele tinha 18, 21 anos, não lembro, mas ele acordou, ele era um menino que aparentemente não tinha nada, sempre bom relacionamento com os pais, tudo. Ele acordou numa manhã, levantou, matou o pai, a mãe e a irmã, esfaqueados, pegou o carro, foi até o sítio no interior, matou os avós, voltou para a cidade, pegou a namorada, foi para a praia, voltou, aí nisso o empregado tinha achado os corpos, chamado a polícia, e já tinha TV, tudo em volta, né? Entrevistaram ele e falaram, ele falou assim, sim, meus avós, inclusive, também matei. Aí foram lá, cataram acharam os avós, né? Aí no outro dia ele deu uma entrevista desesperado, assustadíssimo, ele não sabia de nada, ele não lembrava de nada. Eu conversei com o perito que fez a perícia dele, a avaliação dele. Para a justiça, né? Para a justiça. E o perito deu ele... na época, estavam chegando os primeiros tomógrafos no Brasil e a sorte dele, que depois eu descobri que não deu em nada, ele tinha esclerose mesial hipocampal, que é um marcador de epilepsia de lobo temporal. Né? E que normalmente você encontra esclerose mesial hipocampal porque a pessoa tem convulsão. Ele nunca tinha tido nada. Mas essa esclerose mesial hipocampal poderia explicar uma crise parcial complexa. Só que no caso, assim, além da crise, ele teria ficado fora de si. Todo esse episódio aconteceu num intervalo de tempo de aproximadamente 6 horas. E o perito deu o laudo considerando que ele estava aquilo que no direito chamam de insanidade temporária, né? O lapso temporal de 6 horas, insanidade temporária inimputável. E eu
tinha ouvido isso lá na época, 99, 2000, na época da minha residência, então estava crente que o menino estava cumprindo medida de segurança, né? Não pode sair do país, não pode, para sair da cidade tem que pedir medida judicial, todo mês tem que ir lá assinar na frente do juiz que está em tratamento. Que num regime aberto para tratamento que médico. não bebe, que toma remédio, que faz tratamento, tem que levar laudo do psiquiatra, do psicólogo. Assim, o crente, esses dias, quando teve o último parricídio importante, caso rumoroso no país, fui lá ver os pesquisar. casos. Tá o guri preso em Taubaté. Nossa! Taubaté manicômio judiciário? Manicômio judiciário. E então, ele não teve novos eventos depois? Que eu saiba, não. Mas o juiz não acatou, e o júri, provavelmente ele foi a júri, não acataram não aceitaram. O laudo do psiquiatra, dizendo que ele estava incapaz naquele momento. Naquele momento, em estado alterado de consciência. Nossa. Coisa que em outros tempos, né? Eu lembro que uma vez eu fui para um congresso em Goiânia, congresso regional, e assim, a gente estava numa mesa de restaurante, vários psiquiatras, né, da velha guarda contando, né? E eles falaram, um deles falou, antigamente era muito comum, porque as pessoas não faziam pré-natal, nasciam, né, de qualquer jeito. Parteira, no mato, fazenda, né? Não tinha vacinação, não tinha tratamento para encefalite, não tinha antibiótico, não tinha nada. As pessoas tinham 20 filhos. Então era muito comum essas epilepsias por lesão, né, traumática, trauma de parto, né, trauma tocúrgico. E volta e meia você ia numa gleba, num sítio, não fazia, a polícia era chamada porque tinha tido uma carnificina. Eram 15, 20 corpos, só tinha um que não... Que estava vivo. Em estado pós-ictal, né, em estado... É tipo um desmaio, porque é como se você tivesse feito um esforço físico extenuante por horas a fio, de fato, né, matar 15 pessoas, né? E estava lá em estado pós-ictal, com sangue no corpo, mas sem ferimento e a faca perto. E normalmente são crimes bárbaros, né? Crime epilético. Tem um termo, crime epilético. Crime epilético é um crime bárbaro, extremamente agressivo, sanguinolento e assim com várias facadas, né? É o crime de ódio. E aí o que a polícia fazia? Chamava o psiquiatra da cidade, ou o médico que entendia do assunto, e ele dava um pouquinho de cardiazol. Lembra do choque cardiazólico para provocar convulsoterapia? Isso antes da eletroconvulsoterapia. O cardiazol em pequena quantidade, ele não provoca... Em uma pessoa normal, sem epilepsia, para você fazer uma convulsoterapia, você tem que dar uma dose X, porque o limiar de convulsão é mais alto. Dava uma dose menorzinha. Dá uma dose pequenininha, a pessoa já entrava... Aí fechava o diagnóstico. Fazia um CSI da cena ali imediatamente, pronto. Estava aprovado, esse cara fez em estado alterado de consciência. Então, só que na época tudo ia para o manicômio judiciário, né? Porque não tinha, digamos, opção de tratamento, né? Mas pelo menos ele era inocentado, ele não era considerado um criminoso que cometeu o crime de ele era incapaz, ele ia para o manicômio judiciário na teoria para receber ali o tratamento que era disponível da época. Da época, exato, né? Estado da arte para a época, né? Mas esse rapaz de São José dos Campos, eu fiquei sabendo recentemente. Eu sempre contei a história dizendo que eu já tinha ouvido você contar, né, essa história. Eu estava crente que ele tinha recebido medida de segurança em liberdade. Não, ele está lá em Taubaté. Mas já, assim, tem 20... que é de 90, nós estamos em 24. Mas é aquilo que a gente fala, né? No Brasil, a única perpétua que existe é você se declarar louco, né? A gente vive vendo nos filmes americanos, você quer escapar, se declara louco, né? Mas da morte, né? Da pena de morte. Sim. Aqui no Brasil, se declarar louco é furada, porque a única perpétua que tem no Brasil é essa. Lá eles saem da pena de morte e vão para prisão perpétua, normalmente, né? Para eles pode ser uma grande vantagem, aqui no Brasil não. Porque aqui não existe perpétua, né? Exceto a de insanidade. Mas foi o que eu vi do garoto. Mas... você vê, antigamente, quando se falava em crime epilético, todo mundo sabia o que era. E hoje é uma coisa que não faz sentido. Você vê, o psiquiatra advogou pelo paciente, explicou a situação, e psiquiatra do perito. Não foi o psiquiatra do menino, foi o nomeado pelo juiz. Do juízo, psiquiatra do juízo. Advogou, defendeu o guri e não foi ouvido. Não foi ouvido, não foi considerado. O garoto está cumprindo pena. Porque é um conceito que é estapafúrdio, não faz sentido. Está fingindo. Ele deu entrevista dizendo que foi ele, por que não foi ele?
Ele deu entrevista num estado de consciência. Depois ele voltou a si e não lembrava. Hum. Aceita-se como uma mentira, né? Vão mentir que eu tô louco, né? Exatamente. Aí é aquela coisa, como é que eu vou saber se ele está falando a verdade ou se não é um psicopata? Qual a diferença entre ele e a Suzane von Richthofen? Né? É uma situação delicada. Ele continua preso. E a Suzane está solta. Está solta, está acho que fazendo direito, se não estou enganada, né? Casou, constituiu família. Pois é. E ele está lá. Exatamente. E para a gente encerrar, Cristina, o que você queria de pontuar, de destacar, que você acha dessa nossa conversa, talvez a questão mais importante, que precise de mais atenção? O que eu quero frisar mesmo é a importância de melhorar a formação, a capacitação do profissional, tanto psiquiatra quanto psicólogo, principalmente que estão na linha de frente no processo de diagnóstico desses pacientes, tanto diminuir o falso positivo, o falso negativo, desses transtornos TDAH, borderline, TEA, esses pacientes que na verdade não são factuais, né, que são factícios e que na verdade têm epilepsia de lobo temporal. E lembrar que a epilepsia de lobo temporal ela vai depender da gradação, da intensidade, né, da lesão, a interação dessa lesão nesse paciente com a epigenética, o ambiente em que ele cresceu, se ele teve traumatismo craniano neonatal, se ele sofreu um acidente, se ele caiu do cavalo, caiu do muro, levou um coice, o grau com que isso foi se intensificando e foi interferindo, o quanto que a vida, a personalidade dele foi sendo moldada a partir dessa lesão e pode justificar a existência, explicar a existência desses sintomas, dessas síndromes no desenvolvimento da personalidade dessa pessoa e no adoecimento mental do paciente. Então, tentar pensar fora da caixa e não nesse diagnóstico de checklist, né, tão rápido, tão fácil e que engessa o diagnóstico. Personalizar o diagnóstico do paciente, ver o paciente de forma individualizada, humanizada e buscar o diagnóstico biopsicossocial, né, o diagnóstico amplo e aquilo que a gente chama de diagnóstico heurístico, né, causa e consequência, começo e meio fim, desde o início, né, da vida desse paciente, vamos dizer, pré-natal, periparto, todo o processo pelo qual ele passou, inclusive, lógico, os processos neuróticos, traumas psicoambientais que ele pode ter passado, todo esse processo, como que isso se desenvolveu. É importante essa visão Seguir a longitudinal, linha do tempo do paciente. seguindo a linha do tempo e ver a complexidade que é a mente humana, né? De uma forma, tanto para o psiquiatra quanto para o psicólogo, lógico, para os dois isso é importante. E se a pessoa não, o diagnosticador não tiver uma mente que possa abranger isso de uma forma ampla, dinâmica, e de uma forma aberta, considerando todas essas variáveis, né? E inclusive abrindo a sua mente para a existência desse tipo de epilepsia, de lobo temporal, com alterações de comportamento, de emoção, de percepção, ele não vai conseguir fazer isso. Então, a formação, né, desde a graduação, precisa incluir essas manifestações. E existem também manifestações, a gente esqueceu de falar, físicas, somáticas. Por exemplo, você falou da enxaqueca abdominal. Uhum. Enxaqueca abdominal é uma. Mas, por exemplo, tem muitas formas, tem muitos pacientes que têm diagnóstico de síndrome do intestino irritável, Sim. que eles têm, na verdade, crises epiléticas, espasmo, que eles fazem cólica, né, fazem diarreia, e a própria alteração que eles fazem do trânsito intestinal, flatulência, retenção, muitas vezes, é uma alteração epileptoide, vamos dizer assim, interictal, com repercussão gastrointestinal. A neuro reconhece como pródromo, às vezes, de enxaqueca. Pródromo de enxaqueca. Então, diarreia. Na verdade, mas, na verdade, muitos acabam diagnosticando como síndrome do intestino irritável e é um pródromo epileptoide.
é da síndrome epilética e é pródromo de crise. Tá. Pródromo de enxaqueca e pródromo de crise abdominal. Ou até de convulsão, que também são epiléticas, só que normalmente as pessoas, os leigos e os médicos, muitos médicos, não associam a uma despolarização paroxística anormal encefálica. O que acontece? Dependendo da área em que você tem essa despolarização, se for uma área de controle motor, a pessoa vai ter uma convulsão. Se for em lobo temporal, uma alteração comportamental, né? Perfeito. Que pode ser uma crise, um ataque, ou se for intercrise, é uma alteração de personalidade, né? Que é interictal, ou transtorno interictal, transtorno de personalidade. Se for ictus, é uma alteração abrupta, né? Uma explosão de humor, um rompante de fúria, de impulsividade, etc. E existem alterações que são físicas. Em grego, né, sômato quer dizer corpo, por isso que a gente fala crise somática. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu estou somatizando, elas acham que somatizar é somar. Eu estou somando conflitos, dores e sofrimentos, por isso estou somatizando, não é isso. Crise somática é crise física. Um exemplo de crise somática, uma dor abdominal muito forte, tipo uma cólica, uma contratura, por uma crise epilética numa área que regula motilidade intestinal. Então, é a chamada enxaqueca abdominal. Outro tipo de crise que pode acontecer crise, já vi paciente com crise abaixo do externo, também crise de dor, de contração, que às vezes ele associa com angústia e sensação de perda. Às vezes pode estar relacionado também com um tipo de ictus, de somatização, em pacientes com histórico de enxaqueca, de dor abdominal, de crise de diarreia, episódios em que ele está tenso, nervoso e ele tem essa descarga. Essa descarga. É como se fosse uma descarga epilética e, dependendo da área em que ocorre essa alteração, ele vai ter esse sintoma. Dependendo, tem pacientes que vão ter manifestações, por exemplo, é comum, mulher ficou nervosa, ou está menstruada, corta a menstruação. Ou então, do nada, já passou o ciclo, volta a sangrar. Então, tem uma sensibilidade de resposta no corpo muito forte. Em crianças com esse perfil, lógico, a criança já é imatura por definição, mas algumas crianças com esse perfil, aquelas que têm crises febris, prematuras, com pós-datismo, muitas vezes elas ficam nervosas, têm um estresse, os pais são separados, o pai ficou de vir na visita, não veio, a criança faz febre de 39 graus, só de uma nervoso, febre emocional. Chamada febre emocional. Tudo isso somatização, é uma desregulação que existe muito fácil por estímulos mínimos ambientais. Por quê? Por conta daquele traço que a gente comentou da hipersensibilidade que essas pessoas têm, essa hiperreatividade a estímulos ambientais que para as outras pessoas da mesma idade, da mesma faixa, são considerados neutros ou até normais. Para ela é muito dramático, ela reage muito intensamente. Vai ter uma resposta exagerada a um estímulo que a princípio não deveria causar tudo aquilo. Exato. E que é uma resposta de crise. Mas também não é uma resposta exclusiva. Não é exclusivo. E aí que entram as críticas de falar, então não dá para configurar uma síndrome. No entanto, quando você pensa dessa forma um pouco mais padronizada, nesses termos, e coloca um tratamento dessa forma, você tem resposta para mais sintomas. Você vai achar naquela história coisas que corroborem aquela tese de que é uma característica epilética e não relacionada a outras doenças. Exato. E você vai conseguir um prognóstico melhor. Eu já atendi, por exemplo, um rapaz, final da adolescência, início da vida adulta, todo término de relacionamento amoroso, para ele era o fim do mundo, ideação suicida e tal. E eu fui procurar no histórico, né, no desenvolvimento dele, ele tinha uma doença intestinal crônica,
que deu a ele uma anemia ao longo de toda a infância. Uhum. Todo o desenvolvimento dele foi comprometido por causa Por dessa conta anemia crônica. dessa doença. E era como se ele tinha um pouco de hipodesenvolvimento, e eu creio que ele tinha um comprometimento neurológico por causa dessa anemia crônica. E, fora isso, também epigenética, né? A mãe desenvolveu assim, uma super proteção em relação aos irmãos. Ele era o doentinho, isso também é muito comum na personalidade epilética, que às vezes ele tem uma superproteção uma materna, superproteção. principalmente, por ser uma criança doente. Uma criança doente, uma criança frágil, principalmente se ele realmente tem convulsão junto. E aí ele tem o traço da personalidade histeriforme também, né? Com traços histéricos. Isso fica mais agravado. Mas assim, ele tinha um hipodesenvolvimento e ele tinha enxaqueca, tinha outros marcadores. Tinha enxaqueca abdominal e tudo. Mas alguma coisa nele tinha de anemia crônica. Ele tinha uma anemia crônica que só se reverteu quando foi feito o diagnóstico dessa doença intestinal crônica, já a partir da puberdade. Aí que ele começou a fazer o tratamento, e foi inclusive uma cirurgia que teve que tirar uma grande parte do intestino, aí corrigiu a anemia e aí ele passou a ter um desenvolvimento melhor. Só que o desenvolvimento dele inicial ficou comprometido. E neurologicamente eu acredito que ele teve sequelas, e hoje ele só melhorou a partir porque ele tinha impulsividade, rompante de fúria, tinha todo aquele traço epileptóide. Com a medicação ele deu uma estabilizada e ele parou de ter essas flutuações, ele começou a tolerar a frustração com mais frequência. Mas a partir do momento que ele, antes disso, né, a partir do momento que ele começou a se relacionar, todo o término de relacionamento, ele tinha ideação suicida, deprimia, padrão border. Mas tinha uma outra questão também. Todo o término de relacionamento dele acontecia sempre na mesma época do ano, tipo, padrão bipolar também. Quem terminava ele? Não, ele ficava insuportável, toda a pessoa terminava. Ele deprimia, a pessoa, ele ficava grudento, carente, pior, de uma instância piorada, a pessoa não suportava, terminava e ele... Então ele tinha um padrão orgânico e bipolar, e a pessoa terminava e ele vinha com ideação suicida. E era uma ideação suicida devastadora. Ele ficava muito mal. Estabiliza, diagnostica, estabiliza, não entra em crise, não fica grudento, não termina relacionamento, não tem ideação suicida. Exato, e precisava manter isso pelo menos até ele terminar de formar a base, né, da personalidade dele. Você pegou ele ainda na adolescência. Ele estava já com 19, 20 anos. Porque hoje em dia, 19, 20 anos é uma criança, né? Tem uma proposta, né, de se prolongar até os 24, 25 anos. Eu acho que vai ter que ser, porque... Tá certo, muito obrigada.